Olá, hoje a gente vai mergulhar em Hebreus capítulo 13. É tipo a reta final da carta, né? Isso mesmo. Cheia de conselhos práticos, exortações, como viver a fé no dia a dia mesmo. E tem um toque pessoal do autor também. Exato. A ideia é ver como aquela teologia toda, que a gente viu antes, se traduz em ação concreta, sabe? E ele começa com a base, o amor entre os irmãos. É, que tem que ser constante. É o ponto de partida, né? E daí, olha que interessante, ele já vai para coisas bem práticas, tipo a hospitalidade, Ah, sim. e ainda joga aquela ideia meio surpreendente, né? De que, sendo hospitaleiro, a gente pode acabar acolhendo anjos sem nem saber. É fascinante isso. Mostra como o sagrado pode estar no comum, no receber alguém. Totalmente. E na mesma linha, ele fala para a gente lembrar dos que estão presos, dos que são maltratados. Como se fosse na nossa própria pele, né? Isso, sentir junto. E o que eu acho incrível aqui é essa conexão direta, sabe? Convicção interna gerando ação externa. Não é só crer lá dentro. Transborda, né? Exato. Transborda em empatia, em cuidado, seja com o estranho que bate a porta, seja com o irmão que está sofrendo. É isso que fortalece a comunidade, que dá cara para a fé. Essa coisa palpável da fé. E o capítulo continua nessa pegada prática. Fala do casamento, que tem que ser honrado, puro. Um tema importante. E outro, sempre atualíssimo, dinheiro. O alerta é bem direto. Cuidado para não amar o dinheiro. Uma armadilha, né? Com certeza. E a proposta é o contentamento. Mas não um contentamento vazio. É baseado numa confiança, assim, profunda, na promessa de Deus. Olha, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Que promessa forte. Demais. E é essa base que permite dizer, o Senhor é quem me ajuda. Então, pô, não vou temer. O que podem me fazer? Dá uma segurança, né? Total. E essa confiança em Deus é o fio que vai costurando tudo, né? Inclusive, como olhar para a liderança e para a doutrina. Bem lembrado, o autor fala, lembrem-se dos seus líderes, aqueles que pregaram a palavra para vocês. E não só lembrar, mas observar o resultado da vida deles e imitar a fé que eles tiveram. Uma responsabilidade mútua aí, né? Sim, e tudo isso ancorado na ideia de que Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Essa constância é fundamental. E o que me chama muita atenção é que, logo depois de firmar isso em Cristo, ele faz um contraste direto. Ele alerta contra doutrinas várias e estranhas. Sim, é um alerta bem sério, tipo, cuidado para não se deixar levar por qualquer novidade ou ideia diferente que apareça. Que não tem base, né? Exato. O foco, segundo o texto, tem que se fortalecer o coração pela graça de Deus. Não por regras externas, como aquelas sobre alimentos, que ele menciona. Ah, as regras cerimoniais. Isso, que naquele ponto já não tinham mais valor espiritual real. E isso leva a gente para o centro de tudo, o sacrifício de Jesus. O ponto crucial da carta toda, na verdade. Sem dúvida. Ele sofreu fora da porta de Jerusalém. Isso lembra como no Antigo Testamento os sacrifícios pelo pecado eram queimados fora do acampamento. Era o símbolo de remover a impureza da comunidade. Entendi a ligação. Só que o autor de Hebreus vira o jogo. Ele diz que o lugar da verdadeira santidade agora não é mais o templo, o sistema antigo, mas estar junto com Cristo na rejeição que ele sofreu. Uau! Sabe? Aceitar a mesma desonra que ele aceitou. Porque a nossa identidade, nossa esperança, está na cidade futura que a gente busca, não nas estruturas daqui. Que perspectiva diferente. E essa fé que nos chama para fora, ela também muda a nossa forma de adorar, então. Completamente. Não são mais os rituais antigos. O texto fala em oferecer a Deus um sacrifício de louvor, de forma contínua, Que seria? o fruto dos lábios que confessam o nome dele. A nossa declaração de fé, nosso louvor. Mas olha que importante, não para aí. Tem mais. Tem. Ele diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, porque é com tais sacrifícios que Deus se agrada. Ah, então a adoração envolve palavra e ação, as duas coisas. Perfeitamente. Uma visão completa. Louvor com a boca e serviço com as mãos. É a vida comunitária funcionando. E falando em comunidade, ele também toca na relação com os líderes espirituais.
Sim, a orientação é obedecer e ser submisso a eles. Não uma submissão cega, claro, mas um respeito pela função deles. Porque eles têm uma responsabilidade grande, né? Exatamente. O texto diz que eles velam pelas almas e vão ter que prestar contas disso a Deus. Por isso, deseja que eles possam fazer esse trabalho com alegria, não com peso. Faz pensar nessa dinâmica, né? Responsabilidade dos líderes, cooperação e respeito da comunidade. Precisa ter equilíbrio. Com certeza. É uma via de mão dupla. E aí, chegando no finzinho do capítulo, o tom fica mais pessoal mesmo. É verdade. O autor pede orações para ele poder voltar logo para junto da comunidade. Dá até uma notícia boa, que o irmão Timóteo foi solto. Uma notícia esperada, talvez. E manda saudações. Menciona até os da Itália. Um toque final de conexão. Coloca o Deus de paz, aquele que ressuscitou Jesus, que ele chama de o grande pastor das ovelhas, e fez isso pelo sangue da aliança eterna, quer dizer, o sacrifício de Cristo que selou essa nova e definitiva relação nossa com Deus. Poderoso. E o pedido final é para que esse mesmo Deus nos aperfeiçoe em tudo o que é bom, para a gente fazer a vontade dele e mais, que ele mesmo opere em nós aquilo que agrada a ele. É um lembrete final da graça e do poder de Deus agindo na vida do crente. Uau! Então, tentando amarrar tudo, o que fica de Hebreus 13 parece que é essa costura, né? Entre a ética prática do dia a dia, amor, hospitalidade, pureza, contentamento, respeito mútuo e a teologia mais funda, a constância de Cristo, a suficiência total do sacrifício dele, a adoração verdadeira que envolve a vida toda, a esperança na cidade que está por vir. É isso. Um chamado para viver uma fé encarnada mesmo, visível, que não fica só no discurso, mas que é totalmente fundamentada em Jesus. Uma fé com os pés no chão, mas com os olhos no céu. Exato. E talvez para a gente pensar um pouco mais, fica aquela imagem de estar fora do acampamento. O que significa isso hoje na prática? Boa pergunta. Para quem crê, como é se identificar com esse Cristo que foi rejeitado? Como a gente vive buscando essa cidade futura sem colocar nossa segurança, nossa identidade final nas coisas desse mundo, seja status, aprovação, bens que, como o próprio capítulo sugere, são passageiras, né? Como viver fora do acampamento hoje? Fica aí a reflexão.